Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, não esqueçam, vá lá no YouTube, lá, Leste Empreendedor. Também estamos no Spotify, também temos cortes e muitas informações no Leste Empreendedor no Instagram. Nós estamos em todas as redes sociais, tá bom? Hoje vamos começar mais um episódio do Leste Conexão. Hoje temos pessoas aqui que vocês vão conhecer, empresárias. Gente, o tema... Vocês vão gostar. Fiquem tranquilas, tá? Fiquem tranquilas que vocês vão... Tá? Não esqueçam, tá? Mais uma vez, gente. Olha só. A gente quer bater, principalmente lá no Spotify. A gente tá chegando num número legal. A gente habilitou ali. Quem tem Amazon, quem tem a Alexa, pode ouvir pela Alexa. É só pedir para tocar Leste Empreendedor. Então não esqueçam, a gente é moderno também, viu? A gente trabalha para isso. Então, meninas, obrigado, tá, pela presença de vocês. Como é que a gente vai começar? Primeiro eu vou pedir para cada uma se apresentar, tá? Não precisa ter... como é que eu posso dizer? Não precisa ter um limite de tempo para se apresentar. Quero que vocês se apresentem mesmo... Desde o começo de vocês, falando da história, falando da trajetória, até chegar mais ou menos os dias de hoje, como que vocês conseguiram chegar a ser essas empresárias fodas que vocês são hoje, tá bom? Então, eu vou começar com você, Vanessa, e depois eu passo para Gabi, e depois eu passo aqui para Bárbara, tá bom? E aí depois que cada uma se apresentar... contar um pouco ali da sua trajetória, a gente começa com outras perguntas ali que provavelmente vai surgir no meio ali do bate-papo. Tá bom? Pode começar. Perfeito. Obrigada, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês meninas. Você me complicou um pouquinho, porque, tipo assim, acho que eu sou a mais velha e aí minha trajetória vai demorar mais. Mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar resumir. Bom, eu sou carioca, né? Apesar que eu moro em Niterói, então posso me considerar niteroiense, porque eu já moro aqui há muito tempo, já fui e voltei, mas a maior parte da minha vida aqui em Niterói, cresci aqui. Sou mãe de um casal, o Felipe e a Luísa, que são... Tudo que eu faço na vida é por eles. Sou casada, Felipe está com 30 anos, Luísa está com 18, vai fazer 19. Tô casada... Vamos dizer assim, porque no papel tem menos tempo. Nossa, Pedro fez uma cara, tipo, como assim? 30 anos, minha idade, você não faleceu, gente? Que isso? É formal, Pedro. Muito formal, Botox. E eu tô casada há 22, vamos fazer 22 esse ano. A Sávio vai assistir com certeza, um beijo. Bom, minha vida, comecei muito nova, fui mãe muito nova. E tudo, na verdade, eu acho que contribuiu para eu realmente chegar até aqui fazendo o que eu faço, porque eu sou advogada. Então, quando o Felipe nasceu, logo depois eu tive várias questões jurídicas para enfrentar, apesar de ser muito nova, e eu percebi que eu teria que fazer alguma coisa por mim, porque não bastava eu ter alguém me representando. Então, o direito acho que surgiu na minha vida por conta de uma necessidade pessoal e familiar. E aí, bom, mudou bastante o que eu planejava fazer, porque quando ele nasceu eu queria fazer concurso, enfim. E aí eu acabei seguindo um outro caminho mais prático, porque eu tive que amadurecer na marra. E nessa trajetória eu passei por vários ramos do direito, mas... mais recentemente, na verdade, de uns 10 anos para cá, eu comecei a focar mais no direito das famílias, porque o direito para mim também não bastava ser só papel preto no branco, número, lei, né, artigo, que é uma coisa muito seca, muito fria, né, que na verdade não traduz a essência do que eu sou. Então eu passei a trabalhar com pessoas, porque com pessoas eu conseguia realmente trazer esse lado humano. Porque, assim, eu passei pelo tributário, empresarial, então eu percebi que era pouco, que eu tinha que ter um objetivo, eu tinha que ter uma missão, né? E dentro do direito foi essa área que eu acabei... Na verdade, ela acabou, acho que, me escolhendo por conta de vários fatores que aconteceram. E
Hoje, inclusive, eu estou cursando psicanálise, justamente por conta desse meu olhar diferenciado, humanizado, escuta ativa que eu sempre tive. E acho que é isso, resumindo o resumo do resumo. Então, hoje a gente tem uma atuação presencial no Rio de Janeiro, mas a gente atua no Brasil. E até por conta da internet, né, da questão da pandemia e tudo mais, que tudo mudou muito. Então, a gente consegue ter essa atuação a nível nacional. E, enfim, aí a gente consegue chegar em lugares que a gente nunca imaginou antes que poderia chegar fisicamente, que seria muito mais difícil, né? E com a psicanálise, inclusive, eu atendo pessoas que não são do Rio de Janeiro, porque eu estou me formando, mas já estou começando a atender também. Então, assim, é isso. Obrigada. Gabi? Bom, eu me apresento para você, ou Lima? Não, pode continuar. Posso continuar aqui? Ótimo. Olha pra gente. Então, eu me chamo Gabriela, eu tenho 31 anos. Eu acho importante me descrever assim, né? Eu sou favelada, eu vim da favela. Eu sou um bandista, eu sou lésbica. Tudo isso antes de eu ser, né, formada em educação física e hoje atuar como personal trainer. E também ser empresária do ramo do entretenimento infantil, pessoal. Uhum. A minha história começou graças à minha infância na favela, graças à minha infância bem precária. Eu sempre fui uma criança que sempre quis mais, não estava satisfeita com o que eu tinha, né? E por muito tempo isso até eu ficava, gente, eu nunca fico satisfeita com nada. E que bom que eu nunca fico satisfeita com nada. E aí eu, desde pequena, eu pensava, como que eu faço pra ser aquela mulher que eu sempre brinco falando isso do Scarpan combinando com o carro. Então, desde criança, eu comecei a pensar no que fazer pra sair daquela realidade, mas levar a história daquela realidade comigo, porque foi graças a ela que eu cheguei onde eu tô e que eu vou chegar muito mais alto. Isso é um fato. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Sempre gostei do mundo das artes, mas para conseguir entrar na arte eu precisava trabalhar de diversas coisas, então eu já panfletei, fui recepcionista de restaurante, fiz tudo que eu podia fazer dentro do honesto, né? Uhum. Para conseguir. E aí comecei fazendo animações de festa numa casa, e aí recebi R$700 pro dono dessa casa e eu ganhei 50. Aí eu falei, não, tá errado, eu quero 700. Então, daí eu comecei tentando resumir, né? Comecei a caminhar para que aqueles 700 fosse diretamente meu. Mas pode ir embora. Ah, tá? pode ir embora? Sim, Então vou. pode. Então, eu lembro que eu pedi a um tio meu, que hoje já desencarnou, para me emprestar o cartão de crédito, comprar uma caixa de som, mas eu não tinha carro. Então, eu levei na primeira festa som nas costas, de ônibus. E gostaram muito dessa festa. Cobrei uma merreca na época, R$150. E essa festa trouxe outra, e trouxe outra, e trouxe outra. Eu não fiz nunca nenhuma divulgação, inclusive acho que até hoje eu não faço, acho que eu nunca paguei uma divulgação. O que eu acho isso péssimo, eu deveria fazer, mas muito bom também, significa que, poxa, né, nesses mais de 10 anos de empresa aí o trabalho foi bem feito. Chegou uma época das princesas, né, do filme da Elsa, foi a Elsa que abriu a minha porta para a empresa migrar de animação para personagens em geral. E numa festa perguntaram se eu tinha Elsa. Eu falei, claro que eu tenho, eu não tinha nada. Aí eu arranquei o cabelo de uma boneca, coloquei na cabeça, botei um pano branco, tirei uma foto de lente e vendi a Elsa sem ter. E, mãe, socorro, preciso de ajuda, vambora fazer a Elsa. E deu certo, eu vendi a Elsa e a Elsa pediram a Branca de Neve, que pediram outra, enfim. E vi que o nicho de feminino apenas não ia dar certo, vamos entrar pro masculino. Fui pro masculino. E a empresa foi trabalhando nessas 3 áreas, né? Animação, personagens, feminino e masculino, enfim. Até que chegou uma hora onde tava legal, mas eu queria mais. E aí eu percebi que eu era boa organizando eventos também. Por conta do tempo na área, né? Sim. E aí eu migrei para eventos adultos, 15 anos e casamentos. Que é onde eu tô agora, né? Então... aos finais de semana, minha empresa funciona dessa forma. Em meio de semana, eu costumo dizer que o personal trainer, que é a minha graduação, que é a minha formação, mas eu brinco que o personal trainer é o meu lazer, né? Eu trabalho segunda, quarta e sexta como personal, é o meu lazer. E eu acho que posso dizer que hoje, graças a Deus, eu não trabalho nenhum dia.
Porque quando você faz o que você ama, e quando isso não é um problema, quando isso não é cansativo, porque qualquer trabalho mas quando isso não te... Sei lá, eu não me vejo frustrada nem cansada como muita gente eu vejo, sabe? Então eu não trabalho. Hoje em dia eu só faço o que eu amo e recebo por isso. E quando a gente faz o que ama e recebe por isso, cara, nós somos as melhores. Aí parece que eu sou arrogante, eu não sou não, tá? Eu sou legal. É sim. Eu sou... só preciso dar no meio aí, eu fiquei doente com 25 para 26 anos. Acho que foi isso, né? Por aí. Tive uma depressão bem profunda, inclusive a doutora Vanessa, que está aqui do lado, foi a minha primeira aluna. Conheci Vanessa e falei, nossa, que rica insuportável. Puta que pariu, desculpa o palavrão. Aí ela começou sendo minha aluna e se tornou minha amiga, me ajudou muito, a ponto de literalmente me pegar pelo braço numa das minhas tentativas de suicídio, inclusive que até relatei no podcast, que eu tenho inclusive a data tatuada aqui, que foi em Niterói. Ela que foi me buscar e me levar para um centro espírita, um kardecista, e que me ajudou muito em vários âmbitos. E esse ano, foi um ano mais agudo, foi muito importante para eu sair do papel de fazer tudo e começar a me ver como empreendedora e entender que eu precisava delegar. Porque e se porventura algum dia eu ficasse ansiosa ou tivesse uma depressão mais aguda, como é que eu ia trabalhar? Eu precisava mandar, né? No caso, ter uma equipe, ser uma empresária. Então foi esse ano que foi um divisor importante para mim. Para eu ver que, né, vamos mudar aqui o caminho. Então é isso, acho que essa parte eu não podia esquecer, que é uma parte importante, a beça. Foi um divisor de águas para mim. E é isso. Tá. Uau. Bárbara? Bom, obrigada pelo convite, Pedro. Lisonjeada. Vou tentar também seguir uma linha do tempo aqui, porque já tenho 40 anos. Me chamo Bárbara Sol. Graças a Deus. Eu tô acabado. Você tá um chuchu. Chuchu é bom. Sempre gostei muito de trabalhar e ser independente. Comecei a trabalhar com 16 anos ali na lojinha da família, ganhando ali R$50 por semana, indo comprar as minhas bobagens ali, porque eu achava que, assim, meu pai já tinha muitas responsabilidades, então já estava na época de eu pagar as minhas continhas e tal. E fui, né? Aí trabalhei, eu tava vendo ela falando da história dela e lembrei que também. Não escolhia muito emprego, sabe? O que viesse lícito, eu tava aceitando. Eu já trabalhei de panfletagem em concessionário, eu ficava no sinal, no semáforo, dando panfleto pros motoristas de ônibus, de carro. No final do dia, eu tava com meu dinheirinho ali. Já trabalhei como garçonete, já trabalhei como locutora e operacional de rádio, rádio comunitária, sempre buscando a minha independência financeira, sempre querendo algo que eu pudesse, de fato, alcançar, né, ali meus pequenos objetivos. Só que isso, tinha menos de 18 anos na época, então eu não conseguia um emprego formal, ainda estava estudando, então era sempre esses bicos, assim, pontuais. Quando eu comecei a procurar empregos formais, que eu já tinha, né, meu ensino médio, consegui bons empregos em empresas grandes, cervejarias, fábricas de refrigerantes e tal. Mas acontecia sempre alguma coisa que não ia pra frente. Eu até costumo brincar assim, eu acho que ninguém nunca foi mandado embora do mesmo emprego 2 vezes. Eu já. Porque eu consegui ser mandada embora da mesma empresa, da mesma função 2 vezes. E toda vez que as coisas estavam andando, vinha alguma coisa e derrubava. Gente, quando não é algo da própria empresa, quando não é mudança de um gestor, quando não é uma crise no país, é uma perseguição de algum colega de trabalho, e aí eu estava sempre no meio do bolo. Então, acho que a vida já vinha me dando sinais de que a CLT não era muito para mim, sabe? Mas eu estava ali insistindo. Queria vencer a qualquer custo. Entrei na faculdade, fiz administração de empresas, me formei e falei, agora vai engatar, né? Ensino superior, eu gosto de administrar, eu gosto de números, consegui um bom emprego como gestora financeira também de uma empresa e fui. Veio mais um problema, mais uma crise em 2016, mandaram todo mundo embora e fecharam a empresa. E aí, eu fui trabalhar na época na clínica do meu marido, que é da área da saúde. E aí ele falou assim, por que você não faz odontologia e não vem trabalhar comigo? Eu, não, isso não é pra mim, sangue, né, operação, aquela coisa. Mas aquilo ali no fundo ficou na minha cabeça. Mas aí a minha meta era, vou estudar para concurso, vou fazer concurso, vou passar para concurso e vou conquistar a minha independência. E comecei a estudar.
Passei em alguns, não fui chamada, ficava ali naquela reta final de quase ser chamada e não ser chamada, quase ser chamada e não ser chamada. Quando foi em 2017, eu engravidei do meu primeiro filho e continuei estudando nesse mesmo objetivo. Meu filho nasceu, quando a gente é mãe, né, a gente se transforma. Na verdade, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, quando meu filho nasceu, aquela visão de eu ter que trabalhar, sair todo dia, pegar transporte para ir pro centro do Rio e voltar, e só ver meu filho de noite, começou a cair isso na minha mente, eu já não me via mais daquela maneira. E aí eu pensei assim, acho que agora a questão da odontologia vai vir na minha vida, porque eu consigo estudar, trabalhar, organizar minha vida aqui e criar o meu filho, ver meu filho crescer, organizar minha agenda e tal. Falei, vou me aventurar. Fui lá, fiz o vestibular e passei para odontologia na UF. Meu filho estava com uns 6 meses, mais ou menos. E aí minha mãe tentou me ajudar, mas aí aquela questão que meu filho não era uma criança que comia com facilidade, não desenvolvia muito bem, aí começou o estresse, cuida da criança, ou estuda, e meus sonhos, e a liberdade, e com muita dificuldade eu abri mão da faculdade e desisti. Foi aquele boom. E agora, mais um problema para eu, né, administrar, mais uma frustração para eu poder lidar. E veio a pandemia logo em seguida, e eu cuidando ali do meu filho, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou mais voltar para esse negócio de estudar, porque já estava me estressando, você ficar estudando para concurso, você tem que abrir mão de muita coisa, e aí depende, às vezes, por causa de um pontinho, você não consegue passar, aquilo tudo. Falei, cara, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa em casa, e cuido do meu filho, e vou levando. E aí descobri a profissão de consultor de e-commerce, estudei, fiz um curso, me aperfeiçoei, e comecei ali devagarinho a ver que aquele era o caminho, sabe? Eu não dependia de ninguém para me arrumar clientes. Eu fiz uma parceria com uma empresa que me indicava esses clientes. Começaram a ver clientes particulares também. E a coisa começou a fluir. E aí bingo, é isso. E adoro o que eu faço, assim como ela falou que ela ama o que ela faz. Assim, às vezes eu tenho que me policiar. Domingo, 10 da noite, eu tô no computador pesquisando alguma coisa, porque aquilo ali é o que me motiva, né? Eu adoro. E aí, quando as coisas começaram a engrenar, sem eu planejar, eu engravidei do Joaquim. E aí eu já falei, agora tudo que estava engrenando, vou ter que diminuir a marcha, porque senão não vai fluir. Não vou conseguir administrar a empresa, 2 filhos, casa, tudo junto. E aí fui trabalhando ainda, já delegando algumas coisas para as pessoas, para quando eu tivesse o Joaquim, o negócio fluir, né, a empresa fluir. E eu consegui dar atenção a ele, mas quando você não estrutura muito bem a equipe, acaba que eu precisei me afastar. Eu não me afastei 100%, mas o pouco que eu não estava presente, as coisas já não fluíam muito da forma como eu gostaria, e aí eu vi que não estava sendo legal. Eu falei, cara, eu vou dar uma pausa, terminei os contratos que eu tinha, conversei com os meus parceiros, falei que eu ia dar uma pausa e depois eu ia voltar. Aí, quando o Joaquim fez 6 meses, eu comecei a retomar novamente o empreendedorismo. Só que aí você perde aquele timing. Você tá naquela leva ali, daqui a pouco você tem que dar uma pausa e aí você tem que reconquistar tudo de novo. Então, agora o caçula tá com 2 anos e meio, eu estou reestruturando todo o negócio, já voltei a atender, a rotina está fluindo e eu estou, de fato, integralmente aí cuidando do meu filho, atendendo as minhas clientes. O meu foco hoje em dia são mulheres empreendedoras, mães que também querem começar a trabalhar por conta própria, sem depender de CLT, conseguir organizar a agenda e serem felizes, porque depois que a gente tem filho, a visão de mundo muda muito. Tem mulheres que conseguem ali administrar tudo, trabalhar fora, viajar, passar 10 dias não sei aonde, voltar, e nem todo mundo consegue. Então, quando você tem esse apego mais, né, com relação a estar próximo do filho, você tem também essa oportunidade, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, né? É muito bom, é muito gostoso. Então, a minha história, num resumo, é isso e é isso. Tá, muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas antes, muito interessante que você estava falando sobre a parte disso de você trabalhar com o que você gosta, né? Que parece que você não tá trabalhando. Porque tem muita gente, trabalhar é cansativo e tal. Mas, cara, vou te falar que ficar parado também é cansativo. É cansativo até para quem não gosta de trabalhar, você vê, fica cansado. A pessoa fica cansado. Pô, tô cansado. Por quê? Fê trabalhou muito hoje? Não fiz nada hoje. A pessoa tá cansada. Mais sono você tem, sim, como conseguem, né? Como é que consegue. Mas isso é muito interessante na questão do trabalho. Já vou aproveitar e contar um pouquinho de uma história que eu lembrei, minha, né?
de que quando meu pai e minha mãe se divorciaram, que meu pai foi... meteu o pé. Ele morreu, tadinho? Não, ele meteu o pé. Meteu o pé, sumiu. Tá. Ele foi lá e sumiu. Quase isso, né? Porque sumiu durante tantos anos, pra gente já não... Sim. Enfim, né? E aí, cara, eu lembro que tipo assim, porra, imagina, era minha mãe, uma mulher que tinha acabado de fazer o 2º grau, porque ela não tinha, antes de conhecer meu pai, ela não tinha o 2º grau, acabado de ser, nunca tinha trabalhado na vida, e agora tá com 3 crianças e o meu pai sumiu sem nada. E aí, obviamente, que todas as regalias que eu tinha na época com o meu pai, eu já não tinha mais. Agora imagina, uma criança com 10 anos de idade que estava acostumado... Isso naquela época tinha meio que quase que acabado de lançar Sky, que eu tinha. Aí eu tinha Sky. Não, óbvio, né? Era Todo um mundo status, conhece né? Sky. Ter Sky era um status. Há uns 20 Eu tenho 38. anos. 38. Tenho 38. 20 e poucos anos lançou a Sky, eu acho. A Sky lançou em 96. Eu lembro até hoje que quando apareceu na televisão, meu pai foi lá, entrou em contato e pediu a Sky. Ele tinha condições na época para isso, né? E aí, quando foi em 99 que ele meteu o pé, ficou minha mãe ali, ficou nós ali e tentando se virar. Só que minha mãe não queria que a gente trabalhasse nem nada, tal, só que eu também não tinha mais nada. Eu tô te falando, não tinha mais nada. Quero ir ali, me dar R$1 para poder comprar ali na época era um hambúrguer, né? Você comprava um hambúrguer com R$1, 50 centavos. Cara, não tinha. E aí eu lembro até hoje o meu primeiro trabalho, que foi aonde despertou esse negócio de gostar de trabalhar, que foi um cara da rua, um senhor, um português, que ele começou a chamar, todos os meninos ficavam na rua sem fazer porra nenhuma, ele chamou para poder colocar toda a areia e tijolo que tinha para dentro da obra de um estacionamento que ele tava fazendo. Então, ele foi esperto, né? Porque, tipo assim, deu pra gente... Não, porque, muito, tipo... né? Não, porque, tipo assim, deu pra mim R$10. Cara, e eu trabalhei o dia inteiro carregando. Nunca tinha feito isso na minha vida. Carregando de qualquer jeito, colocando tal. No final, quando eu olhei para aqueles R$10, eu falei assim: eu não quero nem gastar esse dinheiro. Tô rico, Vou guardar. Não, porque eu fiquei assim, gente, olha, eu Muito de 7 da... trabalho. Não, eu fiquei assim. Você valorizou o dinheiro, né? Eu falei assim, gente, de 7 da manhã até 6 da tarde. E ainda ganhei um bolinho de aipim de almoço. Agora sim valeu o trabalho. Agora ganhei um bolinho de aipim. Ele deixou você sem comer o dia inteiro, né? Oi? Nossa, Deixou ganhou um você sem bolinho. comer o dia inteiro? Não, então, ele pagou pra gente um bolinho de aipim. Foi o almoço. Foi o nosso almoço. Entendi. Pensei que fosse no nosso final almoço. do dia. Não. dele. Gente boa. Português. Tinha que ser. Tá explicado. Muito legal. Muita gente boa. E, cara, e aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, é legal, né, esse negócio de trabalho, né? Porque aí você ganha dinheiro. Mas e agora? Eu não queria gastar o dinheiro. E aí foi onde... porque eu vi que era tão bom você receber aquele dinheiro que eu queria mais. E aí você estava falando sobre isso, de gostar... O fato só de eu gostar de trabalhar e eu receber aquele dinheiro ali pelo trabalho... Cara, eu acho que é uma coisa que não tem preço. Assim, eu não estava fazendo exatamente o que eu gostava, obviamente, né? Não estava fazendo ali. Só que a questão de ter sido reconhecido por uma coisa que eu fiz e ter sido pago por isso, que acho que todo mundo, né? Você faz qualquer tipo de trabalho quando você é reconhecido, eu acho que não tem preço. E aí, quando você... Por exemplo, saindo dali... Obviamente, eu falei assim, cara, tá, beleza, eu não quero ficar trabalhando em obra. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu quero fazer alguma coisa que seja relacionado à parte intelectual. E aí eu comecei a trabalhar com TI mais ou menos por causa disso, com a parte de tecnologia. Porque meu pai, ele teve uma empresa de tecnologia, e aí o meu tio pagou um curso para mim de tecnologia com 12 anos, e aí foi a partir daí que veio... essa minha vontade de, tipo assim, vou trabalhar com isso e baseado nisso. E aí foi durante muitos anos. Mas eu não sei se... Desculpa te cortar, não sei se vocês têm essa impressão
que essa geração de hoje em dia, né? E todo esse... não pode trabalhar cedo, tem que estudar. Eu acho isso muito curioso, né? Porque os famosos Enzos e Valentinas não podem nada, né, hoje em dia. É claro que se você tem uma família que pode, né, prover estudo e óbvio, mas é muito diferente da galera que teve que começar cedo. Sim. Né? É uma pegada diferente. Só que essa galera que você tá falando, que não pode isso, não pode aquilo, isso na verdade é uma realidade do classe média baixa e do uma classe bolha. média e classe média alta. É uma bolha. Porque a pessoa da favela de onde você veio, Isso. de onde muito veio, a realidade ali é outra. A realidade ali, elas trabalham. Você vê as crianças, Sim, essas com crianças certeza. geralmente, essas crianças que você vê na rua trabalhando, vendendo doce, provavelmente elas moram em alguma comunidade, moram em alguma favela. Sim. Então a realidade, na verdade, deles, infelizmente, é outra. Por quê? Cara, se não trabalhar, não tem o que fazer. Não come, né? Não come. É Não... por isso que geralmente vão pro caminho mais fácil. Sim, sim. Eu trabalhei muito... Durante muito tempo eu trabalhei dando aula, né? E eu dava muita aula para algumas pessoas que eram de comunidade. E eu via os olhos de alguns, né? Só pelo fato de ter alguma coisa nova. Sabe? Fazer alguma coisa nova. E eu lembro até hoje... de um aluno meu, o Wallace... Que, pô, assim, foi um case de sucesso que eu achei muito, muito, muito bacana, assim, né? Vou até cortar isso daí, depois eu vou mandar pra ele. Porque ele é um rapaz que veio da favela, negro, chegou e falou, quando ele tava tendo aula comigo, ele falou assim, cara, não quero mais trabalhar como boy. Ele, pô, cara, me ajuda. Aí ele, pô, cara, professor, me ajuda, o que você quiser aí, eu trabalho pra você de graça final de semana, tal, não sei o que, mas eu quero aprender porque eu quero sair disso. Boy era o quê? Era garoto de programa? Não, era... Boy, entregador. Tá, Entregador. muito boy. Não, office boy, Também né? não, tá bom. Não, office boy. É. A cabeça, a mente do pessoal. Gente, eu medico, Você vai desculpa. Lembra? Aí ele falou assim, cara, não quero trabalhar mais, ficar rodando pra lá e pra cá e tal. Aí eu lembro que foi lá. E aí ele meteu as caras mesmo, foi lá, conseguiu. E eu lembro que o primeiro salário dele foi muito bacana, assim, o primeiro salário que ele conseguiu um emprego, ajudei ele a conseguir um emprego e tal, que ele falou assim, cara, eu nunca imaginei ganhar isso, cara. Maneiro. Aí eu nunca imaginei ganhar tanto dinheiro assim. Tanto dinheiro a 2 salários mínimos. Que loucura. Você tem noção disso? Tipo assim, eu nunca imaginei ganhar tanto dinheiro. E hoje é mó mercenário, hoje ganha dinheiro pra cacete. Hoje qualquer coisa quer dinheiro. Não, mas assim, graças a Deus, o garoto... Não, eu tô falando isso porque assim... Sim. Hoje, assim, o garoto que você olha, assim como você tava contando a sua história, o garoto que veio daquele local, hoje tem seu carro, tem sua moto, tem sua casa. Tipo assim, pô, pra alguém que veio de onde veio, que com 35 anos conseguiu alcançar isso tudo... E aí tem gente que, ó, cara, não tem... E você olha para ele, não tem nem como você dizer que, foi sorte. Não, o garoto... Eu até me arrisco a dizer que ele até ralou até muito mais do que eu. Assim, porque muitas coisas da minha área eu não fazia até mesmo pelo tempo que eu já tinha, né? Mas eu não cheguei a me aventurar tanto na minha área como ele se aventurava em fazer algumas coisas. E eu acho muito bacana isso, né? Com certeza essa virada aí, quando ele recebeu esses 2 salários aí, foi o que fez ele, se eu trabalhar Sim. direitinho, se eu correr atrás, eu consigo mais. Sim. Teve um outro, eu dei aula para mais de 10 mil alunos, né? Então, assim, teve um que eu lembro até hoje que ele trabalhava como frentista lá em Itaboraí, lá em Manilha, e ele tava com muita sede, assim, tava com sangue nos olhos que ele queria tal, e ele falou que não aguentava mais trabalhar de madrugada no frio, e aí chegou um dia eu fiz a mesma coisa. Cheguei um dia, liguei para um amigo meu que tem uma empresa, falei, contrata ele tá acabando de se formar, mas você contrata e dá uma oportunidade? Pedro, tô precisando de um trabalho. Tá precisando de trabalho? Beleza. Se for de TI, é tranquilo. Jovem aprendiz Pedro. Aí eu cheguei e liguei pra ele, né? Porque eu tinha bastante contatos, principalmente. Ainda tenho alguns contatos da área de TI, né? E aí ele falou ok. E aí foi quando eu cheguei e comentei com ele. Fui lá em Itaboraí, buscar ele e falei assim, ó, pede demissão agora que você tá empregado.
E aí ele, pô, sério mesmo? Eu falei, aqui, ó, você tá empregado. Só pode ir lá, pegar tudo e vai embora. E ele mandou uma mensagem ano passado falando que fez a sua primeira viagem internacional. Isso eu tô te falando foi em 2017, né? E ele falou que nunca, jamais na vida dele ele cogitou nem que ele sairia do Rio. Sim. Sabe? E aí eu quero completar com isso e perguntar para vocês, o que vocês acham? O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Muito bom. Na verdade, eu vou falar um pouquinho aqui de um tópico bem sensível, que na verdade vale até um podcast, que é a questão do trabalho realmente depois que a mulher vira mãe. Uhum. Embora eu já fosse mãe, né, do meu mais velho, eu tive todo um suporte da minha família, porque eu era muito nova, eu sou muito privilegiada nesse sentido. Então, assim, eu não tinha que ganhar dinheiro para sobreviver e para manter o meu filho naquela época, né? Então, toda a família me acolheu, meus pais, enfim. Já com a minha caçula, eu já era uma outra realidade, né? Eu já tinha casado, era uma união estável, enfim, mas era uma outra realidade. E eu trabalhava no escritório de advocacia. Quando eu engravidei, eu trabalhava sábado, domingo, eu fazia plantão no judiciário, não tinha hora. Era uma escravidão, mas enfim. E aí, bom, ok, minha filha nasceu, tirei licença, me deram essa benesse, fizeram esse favor de me dar minha licença e tal. Só que a criança fica doente, né? Já é um outro ritmo de trabalho, enfim, né? Já tinha uma outra demanda. E eu já não era tão rentável, né? Eu já não era tão interessante, não levava tanto lucro para o escritório. E aí, um belo dia, meu ex-patrão, foi até interessante, porque ele me ofereceu a sociedade. E aí, quando eu perguntei, tá, mas quais os termos da sociedade? Ele ficou ofendido. E aí, porque na verdade ele não tá querendo uma empregada, ele quer um sócio, que na verdade não é um sócio, né? Na verdade é uma pessoa que ele não vai ter que pagar encargo nenhum. Eu vou receber provavelmente uma mixaria, porque eu vou estar como sócia. Então, eu questionei. E aí, ele ficou ofendido com isso. E aí, ele me deu meio que um prazo, né? Não, Vanessa, então, não. Enfim, né? Vai embora. Em resumo... Você pode dizer o nome dele, por favor? Não. E aí, fizemos um acordo muito bom para ele, para eu sair e tal. Mas, assim, o empreendedorismo me escolheu. Porque eu falei, caramba, agora eu não tenho mais um fixo, eu não tenho mais um vínculo, né? Tem que botar a cara na advocacia. Isso faz... Bom, minha filha vai fazer 19, tem uns 18 anos, por aí. E aí, então, eu fui levada. Mas foi muito bom, porque, assim, de certa forma, eu já tinha muita bagagem, porque eu aprendi muito também lá no escritório, né? Com tudo que eu fazia. Na época, eu gerenciava 5 pessoas. Então, eu não estava totalmente... Como muitas mães acabam sendo obrigadas a virar empreendedoras, meio que na marra, né? Ou é isso ou não come. Então, eu tinha já um know-how. E aí, querendo ou não, a advocacia é um negócio, é uma empresa. A gente não aprende isso na faculdade, mas, né, sem dúvida, é um negócio. Se você não souber gerir, se você não souber, enfim, delegar, você não chega a lugar nenhum. Então, assim, realmente foi assim, a situação da maternidade que me levou, como muitas mulheres eu vejo, né, de uma forma geral, que acaba empreendendo até com pequenas coisas, né? Vai vender um doce, um bolo, enfim. Porque você já não tem... Como você vai trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Você vai deixar a criança com quem? Paga a creche? Não, a creche pública, por exemplo, é só até 3, 4 horas da tarde. Como é que faz? Essa conta não fecha, né? Então, respondendo a sua pergunta, realmente... Eu fui impulsionada, mas foi muito bom. Hoje eu agradeço muito ao meu ex-patrão, porque se ele tivesse mantido ali naquela rédea, com certeza eu estaria naquela zona de conforto ruim. Exatamente, no ódio, né? Assim, no ódio, mas... Indo trabalhar com raiva. Exatamente. Gabi? Próximo Leste, a gente gostaria de convidar vocês, patrão dela, para dar as caras aqui e falar um pouco sobre o que você fez.
Então, na última reunião, no último LESC que eu participei, eu falei que o empreendedorismo me escolheu, mas eu acho que eu já saí da barriga da minha mãe querendo empreender. Primeiro por conta da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu não gosto de rotina. Eu não gosto de ter que cumprir nada. Isso não é bom 100%, mas eu não daria pra trabalhar de carteira assinada ou dessa forma. E segundo, gente, que o melhor incentivador pra você ser alguém na vida é o perrengue. É o perrengue, é a falta de. Sim. Né? Verdade. Então, assim, eu lembro que com 15 anos, que foi quando eu fui pedir esse trabalho de panfletagem, é porque eu vi que minha mãe estava fingindo que estava comendo. Mas ela falava, mas vai comer carne? Não quero. Mas mentira, não tinha. Entendeu? Mas eu continuava no colégio particular, eu continuava na minha aula de dança, eu continuava no inglês, no teatro, em tudo. Então, assim, ver minha mãe, né? E aquele exemplo, que minha mãe sempre foi... ela era uma mulher bem sucedida, né? Então, eu falei, não dá, eu preciso fazer. Então, eu acho que eu escolhi o empreendedorismo. E, gente, esse aqui é muito bom. É triste falar isso assim, mas eu quase virei uma traficante. Vocês acreditam? Meu Deus do céu. Não, mas claro, não você precisa tava no cortar, meio, não. né? Não precisa cortar, não. Vocês vão entender. Eu lembro que eu fui uma criança, como minha mãe tinha perdido meu irmão, com 7 anos, ele morreu dormindo. Ela depois engravidou de mim, quando já não podia ter mais filho, ou seja, aquela mulher com medo de perder a criança que não era, né, em teoria, pra ter vindo. Foi uma criança muito presa. Né? Não brinquei na rua, enfim. E aí eu ficava no murinho, no portãozinho, assim, numa brechinha que tinha, olhando a rua, assim. Eu falei, como que eu ganho dinheiro aqui? Já sei. Eu percebi que minha mãe e as pessoas fumavam muito. Então eu falei, que se eu vender cigarro? Aí eu peguei o papel branco, cortei a 4 e achava que o cigarro era lápis. Coisa de lápis. Aí eu fiz... Meu Deus, empreendedora. Cara, eu lembro que eu tinha 7 anos. Meu Deus. Aí eu comecei a fazer ponta em vários lápis, enrolei, colei com cola e fiz vários cigarrinhos. E comecei a ficar no portão. Passava alguém, eu gritava, moço, quer cigarro? Moço, quer cigarro? Enfim. E aí um dia, no meu quarto, eu vi minha mãe conversando com fulano sobre aquela erva, né? Aquela erva. Aquela, sim. E aí eu fiquei nervosa. Meu pai fala, pai, o que é isso? É um negocinho que enrola assim. E o pessoal fala, meu Deus, eu tô vendendo isso. Eu sou uma traficante. E aí, eu muito nervosa, como que eu falo pro meu pai e minha mãe que eu era uma traficante? Até quando eu cheguei pra eles e falei, gente, eu tô traficando. Eles, que, Gabriela? Você tem 7 anos. E eu contei, virou uma piada lá em casa. Então eu comecei a empreender, viu? Eu virei uma traficante de lápis. Oportunidades, né? De lápis. Bárbara? Cara, eu acho que diante de todos os tropeços da vida na CLT, eu acho que eu já tava ali, você vai ser empreendedora, você só não tá enxergando isso. Olha quantas coisas já aconteceram até hoje. E no final das contas, eu acho que foi um empate. Eu escolhi empreender depois que eu vi que era uma saída ao empreendedorismo. Então, eu já até fiquei pensando nisso. Será que foi eu que escolhi ou eu fui escolhida? Acho que deu um empate aí nessa história. Deu um empate. A questão da maternidade também, né? A maternidade você queria foi liberdade, né? a maternidade liberdade entre aspas, né? Mas ter flexibilidade. Ter flexibilidade com relação ao primeiro filho, que na época eu só tinha 1, e agora com 2, então, eu hoje recebo proposta para trabalhar home office. E eu não aceito, porque não consigo. Eu vou estar home office, mas eu vou ter que ficar ali 8 horas na frente do computador. Não posso levar meu filho no colégio, eu não posso, se eu estiver aqui no médico, eu não posso. Gente, obrigada. Por enquanto, eu vou continuar só empreendendo, sem voltar para a CLT. Agora, eu queria que cada uma de vocês, começando por você, Bárbara, falasse sobre você em 1 minuto, sem mencionar nada sobre trabalho. Uau! Sou uma pessoa muito determinada, alegre, adoro fazer amigos, sou festeira pra caramba, adoro uma praia. Se precisar de mim para resolver qualquer perrengue, se eu tiver disponível, eu estarei aqui correndo atrás junto com você para resolver o seu perrengue. Sempre costumo motivar as pessoas, eu adoro pessoas, adoro conviver com pessoas, principalmente hoje em dia, depois da maternidade. Mulheres, estou sempre incentivando as mulheres, pessoas que acham que eu não tenho capacidade, mas têm, pessoas que acham que eu não vou conseguir, mas conseguem. Então, eu acho que hoje eu virei uma grande incentivadora de mulheres e buscando cada vez mais ajudá-las a entenderem e a encontrarem o seu propósito de vida. Eu não sei. É difícil pra mim, sabia? Porque eu sou muito viciada em trabalho. Se perguntar o que eu mais gosto de fazer é trabalhar. É mesmo. Mas assim, vamos lá. Eu acho que a Gabriela é... Eu acho que eu sou muito alegre, né?
Cara, que difícil. Acho que eu sou muito amiga. Eu sou muito amiga. Eu sou aquela que quer ajudar todo mundo. Às vezes não, eu sou muito invasiva, porque eu quero ajudar todo mundo, ela sabe. E aí eu acabo me metendo demais, achando que eu posso resolver tudo e eu vou resolver tudo. Cara, é muito difícil. É muito difícil falar de mim sem trabalho. E eu sou uma pessoa que gosta muito de coisas boas. Aí eu vou voltar no trabalho, mas não posso. Dinheiro. Gosto muito de dinheiro, mas não posso. Mas eu sou espiritualista hoje. Eu acredito que essa não é só essa... que não tem como ter só essa encarnação, né? Pra tanto, pra tudo. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa engraçada, um pouco invasiva. Às vezes sem noção. Eu acho que tudo dá pra levar na brincadeira, mas às vezes eu extrapolo, eu confesso. Por isso tá aí a terapia, o medicamento pra ajudar. Eu pifo às vezes, por conta da depressão, que eu vou ter que medicar pro resto da vida. O meu pifar é sério mesmo, é não levantar pra nada. Então eu acho que essa Gabriela é importante pra eu dar valor quando eu tô bem. Porque quando eu tô bem, eu acho que eu quero muito. Porque eu sei que em algum momento eu posso pifar. Então eu acho que é isso. Eu acho que se eu fosse me resumir, eu sou uma ventania. Eu sou muito, assim. Precisava dosar um pouco, mas é isso. Furacão, então. Eu sou Furacão. Nossa, esse cabeção todo verdade. é muita coisa, né? Mas é verdade, é mais ou menos isso aí mesmo, mas tudo bem. E eu tô aqui enrolando porque eu não sei o que eu vou falar, Não entendeu? sabe, entendi. Sem trabalho não dá. Ai, meu Deus, vamos, sem trabalho, cara. Eu nunca quis ser mãe, nunca me vi mãe, mas, né, assim como várias coisas na vida, a gente, enfim, Deus fala, não, minha filha, não tem essa opção. Porque, na verdade, eu queria adotar, eu sempre pensei em adotar. Então, na época, 15 anos, eu já pensava, vou adotar uns 2, 3, tem muita criança abandonada, né, enfim, orfanato, e eu já era espírita, eu sou espírita desde que eu nasci, eu acho, porque meus pais já me levavam para o centro espírita muito pequena. Então, a gente ia para orfanato, a gente ia para asilo, né, sempre fazia trabalho e tal, e eu, enfim. Só que engravidei, adolescente, né, enfim, bobinha e tal, não tão bobinha, mas, enfim. E aí, tenho hoje meus 2 filhos, e por que eu tô falando dessa questão, já que a gente não pode falar de trabalho? Porque, assim, eu não me vejo uma mãe, como é que eu posso dizer, tradicional. Mas eu me vejo uma mãe, ainda mais que um filho é diferente do outro, né? Então, aprendi muito do intervalo dos meus filhos, que é 11 anos de diferença dos dois, então é bastante coisa. Então, muita coisa que eu não fiz pelo meu filho, eu tento fazer pela minha filha. Mas eu acho que eu sou bem, assim, mãezona, não mexe com os meus filhos, não mexe mesmo. Você pode fazer qualquer coisa, mas não fala dos meus filhos. Para além da maternidade, eu sou uma pessoa muito doadora. Eu tento hoje, estou aprendendo, na verdade, todo dia a falar não, porque se deixar eu Vanessa, tô indo, tô fazendo, não, pode deixar, e aí eu quero abraçar todo mundo, eu quero fazer tudo, só que eu sei que não dá, porque eu sou uma só. Hoje mesmo eu recebi um convite que eu tô assim, ai meu Deus, que me chamaram para ajudar a organizar um workshop de psicanálise, e eu tô pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou encaixar isso na minha agenda, mas eu já tô programando, eu não sei, mas eu já tô ali. Então, acho que eu tenho muito essa coisa do fazer. Não sei como, mas eu vou fazer. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Isso aqui me cansa, tira a minha energia total. Minha bateria social vai embora. Amanhã, eu já falei com a minha sócia, minha filha, amanhã você me esquece, porque eu vou ficar em casa. Entendeu? Para recuperar. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque eu gosto de compartilhar o que eu sei, eu gosto de ensinar. Então, é uma coisa meio doida, né? Ser humano é meio doido. Eu descobri recentemente coisas que eu já imaginava, mas na época a gente não tinha diagnóstico em relação ao TDAH. Não é tão agudo, porque, na verdade, também eu mascaro muito, porque a gente aprende a mascarar muita coisa. A mulher, principalmente, ela tem essa coisa do masking, até que tem esse termo hoje, né? De você conseguir fingir que não é. Então, para quem me olha aqui, fala, como assim? Introvertida? E, né, enfim, então eu mascaro. E acho que é isso. Tá. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que todo mundo aqui tem alguns objetivos que são, acredito que, ambiciosos, né? Tô certo? Com certeza.
Tá. E qual trauma que tá travando hoje esse objetivo ambicioso de vocês? Por que tem que começar comigo? Porque você Joga. Tá de frente. tá de frente. Trauma? Eu acho que 2 pontos. O primeiro é o preconceito com o serviço do outro. É meu primeiro trauma. Eu sempre sou virginiana, né? Olha que merda. E aí eu sempre fui tendenciosa, eu faço melhor. Eu vou fazer tudo sozinha, porque se você fizer, você não vai fazer tão bem quanto eu. E eu vou criticar, eu vou achar tudo ruim. E aí não é assim que funciona pra você crescer. Ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce fazendo tudo. Então é isso, acho que o preconceito é não aceitar ajuda, não pedir ajuda sobre âmbito profissional. Pessoal, Vanessa, vou me matar, vem aqui. E é literalmente isso. Mas sou profissional, é muito difícil pra mim aceitar ajuda, pedir ajuda. Então é isso que me trava. Eu acho que se eu aceitasse mais ajuda, se eu aceitasse delegar mais, se eu confiasse mais no próximo, no profissionalismo do outro, certamente eu estaria onde eu quero estar. Bárbara? Uau, eu vou pensar, vou falar e vou pensar um pouquinho. Que quando perguntou de mim, eu falei várias coisas, não falei da maternidade, mas tudo bem. Foi no impulso. Eu acho que assim, né? Mas antes de você começar, quando eu tava é muito engraçado isso, quando eu falo da pessoa, eu falo assim, fale de você sem falar de trabalho. Quando é mãe, esquece de falar dela e fala do filho. Mas eu falei que Não, eu sim. dou minha maternidade. Eu fui o contrário. Então eu falei você- de mim só e deixei o filho de lado da maternidade. aí que tá. Mas se Mas você foi tá... ótimo. Não, mas se você tá falando de você, se tá falando do filho, você não tá falando de você. Exato. É isso Pode que eu tô ser. achando, que é não uma falei coisa nada, que... mas- É uma coisa... E é uma que coisa igual difícil você... pra gente. Sim, como mas mãe, você né? já viu esses tipos de pergunta, né? Que é pergunta estilo revista Capricho, né? Que eu usou. Que você vê muito nesses programinhas daquela emissorazinha. Esses tipos de pergunta, né? Esses tipos de pergunta. Porque, eu tô te falando, é muito engraçado, porque geralmente a pessoa fala, me fala de você, tal, sem falar de alguma coisa assim. A primeira coisa que a pessoa fala, eu sou, por exemplo, homem, eu sou marido, eu sou pai, ou então eu sou pai, eu sou marido. Eu falei assim, não, cara, peraí. É pra falar de você. você, né? É você. Mas você vê que a gente tá tão preso ao nosso cotidiano com outras pessoas que a gente tem dificuldade de nos identificarmos quem somos. Somos. Vocês estão... Sim, E também sim. quando você falou assim, fale de você, você fala de trabalho, Nossa, loucura. É. eu não sou. Porque nunca me perguntaram Nossa, isso. É difícil. Falei tão rápido, tantas coisas. Caramba, falei tão rápido, tantas coisas. Aliás, eu acho que as pessoas perguntam isso pra gente, sabia? Quando você vai num date, já reparou? Sim. Me conta um pouco mais sobre você. Só que a gente vai pro trabalho. Né? A gente Não, não sim. não Trabalho e vai, família, gente. trabalho e família. Nunca É o pra famoso gente. do date, a primeira... O que você faz? É isso. É isso. verdade. É tipo Eu isso. E a gente A primeira deveria coisa se que, a preocupar. primeira coisa que eu falo é eu sou herdeiro, vagabundo, aí pra ver se Muda o assunto, né? pra ver se muda o assunto, né? Porque na verdade ela quer saber o que você trabalha, né? Sim. Enfim, mas fala que a gente acabou indo para outro assunto, mas respondendo a traumas, né? pergunta, Você pensou a beça, deu tempo, tá? Deu É, tempo. você enrolou bem. Pergunta de novo, Pedro. Pergunta de novo. Quais são os dois traumas que me travam? Das suas ambições hoje, das minhas das suas ambições hoje, seus objetivos ambiciosos. Qual trauma te trava hoje? O trauma de tentar alcançar aquele objetivo e tropeçar e cair, como eu já caí diversas vezes até hoje. E aí vai entrar a questão da maternidade. Eu ter que abrir mão de estar presente na criação dos meus filhos 100%, porque eu sou leonina, eu sou uma pessoa completamente controladora, executora. Se você falar, Bárbara, vai correndo daqui até Itaboraí, eu vou sair daqui e vou sair correndo até Itaboraí. Então, assim, é muito difícil superar essas questões para eu alcançar de fato aquele pontinho lá dos sonhos que tá lá me aguardando. Mas a gente vai trabalhar isso. Na terapia já tá sendo trabalhado. Isso mesmo. Vanessa? Bom, então, eu acho que nesse momento, hoje, que eu tô hoje, terapeutizada, na verdade eu faço terapia há muitos anos, mentira, tá? Só que não adianta, pode ser o melhor terapeuta que se a gente não pegar o negócio e colocar pra dentro, esquece.
Então, na verdade, durante muito tempo, eu posterguei muita coisa porque eu queria ver minha filha crescer. Eu queria estar perto, eu queria estar próximo, e eu conseguia estar próximo. Então, agora que ela já está adulta nada, porque, enfim, 18, né? Mas tudo bem. Mas agora eu falo para ela, não, é adulta, né? Eu tenho mais liberdade. Engraçado que veio meio que, na verdade, essa história da maioridade dela veio com um marco também na minha cabeça, meio que inconsciente. Tipo, não, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque minha filha... Né? Tipo... Exatamente. Lógico que a gente sabe que na prática não é verdade, né? Até porque agora a adolescência vai até aos 20 e pouco, mas tudo bem. Isso é outro assunto. Alguns até os 40. Exatamente. Alguns nunca terminam. Alguns 50, 60. Mas, então, hoje, eu já tive muitos traumas também de negócio. Isso daí, óbvio, que impactou também, porque você fica naquela, caramba, será que vai de novo ou não vai? Mas, nesse exato momento, eu acho que não tem nada. Eu acho que eu estou fazendo tudo o que eu, sei lá, me programei, tudo que a vida veio, né, me programando, me planejando e tal, foi me impulsionando. Eu acho que agora eu estou conseguindo executar. Tá. Aí agora, pra gente finalizar, então, aproveita e fala sobre os seus novos projetos ou seus projetos, objetivos que você tem. São muitos. Bom, como eu estou fazendo essa formação, né, em psicanálise, eu vou formar agora final do ano, eu tenho um grande projeto de tentar unir o direito com a psicanálise. Não sei exatamente ainda de que forma, porque, na verdade, a gente tem uns impedimentos aí da OAB, que são... Enfim, não vou nem falar sobre isso. Mas a minha ideia seria conseguir fazer uma clínica jurídica, vamos dizer assim, né? E daí eu tenho que elaborar de que forma que eu vou conseguir conciliar o código de ética com essa questão. Mas, na verdade, eu já venho fazendo isso no meu trabalho, inclusive com consultoria, com assessoria, antes do divórcio, durante e pós-divórcio, que foi uma necessidade que eu percebi. Esse projeto, na verdade, também está nascendo agora, mas eu quero que ele se expanda, como eu falei, para ser uma coisa mais voltada também para a psicanálise. E eu percebi essa questão dessa necessidade na prática do dia a dia, porque muitas pessoas se divorciam e depois tem muita coisa para resolver ainda, não acabou ali com aquela sentença. Então, muitas mulheres, Vanessa, mas e tal, como é que eu faço, não sei o quê. Aí a gente conseguiu elaborar agora esse serviço, essa assessoria, que não é judicial, mas é um extrajudicial realmente para dar esse suporte. E é uma coisa que está vindo, que está me deixando bem, assim, para além do dinheiro. Lógico que a gente precisa do dinheiro, mas dá satisfação da cliente. Pô, cara, você me salvou, você salvou a minha vida, meus filhos, nananã. Então, acho que isso é uma coisa que não tem preço que pague. E aí entra a questão também do trabalho, que na verdade você tem que fazer realmente alguma coisa que você goste, porque senão é muito penoso, né? Então, eu tô assim nessa pegada de fazer o que eu gosto. Que até aqui eu fui levada a fazer muitas coisas que eu não queria, mas daqui para frente, não, entendeu? Essa fase acabou. Então, acho que é isso, mas tem muita coisa para acontecer. Tipo, a gente quer colocar o escritório em São Paulo, em Minas, que eu acho que são lugares bacanas para a gente expandir. A gente está vendo como fazer isso com parceiros de outros locais. Então, tá indo bem. Que bom. Bárbara? Atualmente, né, como eu tenho falado nas redes sociais e tudo, eu estou focando em ajudar mulheres a se posicionarem na internet. Como eu sou social media estrategista e também consultora de negócios digitais, às vezes, e focada no micro, no micro e no pequeno ali, não nos médios e já grandes aí que já podem pagar mentorias com pessoas já consagradas no mercado. A ideia atual é trazer essas mulheres para próximo de mim, para que eu possa mentorá-las e orientá-las. Tanto faz ali aquela que faz um artesanato com crochê, aquela que pinta um paninho de prato, a senhora de 50, aquela de 60, porque no decorrer da minha jornada eu atendi muitas mulheres. Mulheres aposentadas que já estavam querendo fazer alguma coisa depois da aposentadoria, mulheres que queriam empreender,
depois da maternidade. Eu vi a necessidade, porque o que pra gente hoje é normal, um podcast, uma rede social, para muitas pessoas não é. Tem pessoas que não sabem nem o que é um perfil do Instagram, não sabem o que é uma bio, não sabem o que é um feed. Então, eu tô até com um projeto, terminando um curso que vai ser Instagram para empreendedoras 40+, como alavancar o seu e-commerce com foco em mulheres que queiram se digitalizar. O meu objetivo é terminar agora entre final de maio e início de junho e levar para o mercado para poder ajudar essas mulheres. É o meu próximo objetivo e o meu próximo projeto. Muito bom. Top. Gabi? Então, tentando unir minhas duas áreas, até quando você manda mensagem pro meu WhatsApp, aparece lá, né, que as minhas duas áreas, e no final aparece: você querendo, eu posso cuidar dos dois. O atendimento na Tia Gabi Animações, ele vai continuar, que não vai ser mais Tia Gabi Animações. Mudou esse nome era da Gabriela com 15, 18 anos. Então, eu tô encerrando a Tia Gabi Animações, e vai nascer uma nova empresa, mas com a mesma essência, porque o que moveu minha empresa todo esse tempo foi a minha essência. A minha intenção é continuar no atendimento direto, porque eu acho que para produção de um evento, você tem que entender quem está por trás dele. Então, muitas mães vêm falar comigo 10 horas, 11 horas, 22 horas, 23 horas, porque é o único tempo que elas têm para resolver o evento do filho. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é ficar só por trás disso, né? Fazendo esse atendimento a essas mães, produzindo esse evento, mas um pouquinho, né, por trás das câmeras, e manter não posso falar o nome, né? Não porque pode? Não pode falar ainda. Entendi. Vai ter uma estreia. Manter a mesma empresa com um novo formato, mas mantendo a essência. Não só no nicho infantil, né, com recreações infantis, vários tipos de recreações, lúdicas, recreativas, os personagens que estão hiper em alta, mas também agora com uma nova empresa para o evento adulto, para a produção global geral de um evento adulto, seja 15 anos ou casamento, enfim. É isso, vocês vão continuar tendo alegria para os seus eventos, a Tia Gabi por trás, dando segurança de que vai ser tudo perfeito, como sempre foi, graças a Deus. E acho que é isso, mas se quiser aproveitar para fazer um agachamento, já tá preparada magrinha pro seu evento, que legal, a personal também. Muito bom. Gente, obrigado, tá, pela participação de vocês. Eu vou pedir para vocês duas olharem para aquela câmera ali, e aí eu quero que você para aquela câmera, e aí você se apresente ali, fale quem você é, o que você faz e como faz para poder encontrar o serviço de vocês. Então, meu nome é Gabriela Soeiro. Eu sou formada em Educação Física, hoje atuo como personal trainer, mas, né, o foco aqui é a minha empresa de eventos. Então, você vai encontrar por enquanto, Tia Gabi Animações e Eventos no Instagram. Já esse nome vai mudar. E lá no Instagram da Tia Gabi tem um linkzinho na bio que vai te mandar direto pro meu WhatsApp. Nesse WhatsApp, você encontra as duas, a Tia Gabi e a sua futura personal trainer. E aí a gente caminha junto para começar a produzir o seu evento, mas até o evento eu começo a produzir os músculos no seu corpo. Muito bom. Vanessa? Então, eu sou Vanessa Rocha, sou advogada. No escritório a gente faz de tudo um pouco na área civil, família, minha sócia é trabalhista. Meu Instagram é Doutora Vanessa Rocha ADV, na verdade é DRA, Vanessa Rocha ADV. E tem um Instagram novo do escritório que tá maravilhoso, modéstia à parte, que tá uma coisa de louco, tem de tudo ali, assim, sem juridiquês, que é muito importante, então tem muita informação relevante, que é o Doutoras na Lei, que realmente é o Instagram do escritório. Eu e minha sócia, a gente, né, quase todo dia tá botando a cara literalmente lá, recebe dúvida, pergunta. E na bio, né, na bio do Instagram tem o nosso WhatsApp também, que é aberto. E, gente, tem diferença entre dúvida e consulta, tá? Mas a gente tira as dúvidas e se vocês quiserem marcar consulta, óbvio, vai ser um prazer também poder atender com atendimento humanizado, né? Porque é disso que a gente gosta, de gente. Tanto eu quanto a Luciana, a gente ama gente. Então é isso.
Bom, meu nome é Bárbara Sol, eu sou consultora de e-commerce e social media estrategista com foco em e-commerce. Se você tem dificuldades em se digitalizar, em levar o seu negócio para a internet, se você não entende muito bem os termos, se você tem 40 anos ou mais, ou menos de 40 e também não sabe, porque não são apenas as mulheres a partir dos 40 anos, me chama lá no Instagram, meu Instagram é @_BárbaraSol_, pode me chamar no direct, adoro pessoas, vou adorar te ajudar e conhecer um pouquinho da sua história e dizer como que eu posso te ajudar. Tá bom então, meninas, muito obrigado. E, gente, não esqueçam, tá? Para seguir elas e sigam também o Leste Empreendedor. Obrigado, valeu! Obrigada. Valeu.